O Brasil vai para a Copa e todo mundo quer saber quem vai vestir a camisa 9. No vídeo de hoje, vamos analisar os principais candidatos brasileiros a centroavante na Copa. Quem merece essa camisa histórica? Antes de começarmos, já se inscreve e ativa o sininho. Fica até o final, porque vamos comparar desempenho, gols e forma atual. Quando a gente fala em camisa 9 da seleção, o nome de Richarlison sempre aparece, mas agora a situação é diferente e mais delicada. No Tottenham, ele vinha fazendo uma temporada de altos e baixos, mas com números honestos. 8 gols e 3 assistências em 31 jogos. Nada absurdo, mas também longe de ser um desastre. O problema é que 2026 começou complicado. Em janeiro, ele sofreu uma lesão na coxa, envolvendo também o tendão de Aquiles, e entrou numa corrida contra o tempo. A expectativa é que ele volte no fim de fevereiro, talvez no clássico contra o Arsenal. Mas até recuperar ritmo, confiança e sequência, isso leva tempo. E tempo é justamente o que ele não tem. Além disso, o futuro no Tottenham é incerto. O contrato vai até 2027, mas o clube pode negociá-lo já na próxima janela, para não correr o risco de perdê-lo depois. Existem rumores envolvendo clubes da Arábia Saudita e até um possível retorno ao Brasil. Só que o desejo dele ainda é permanecer na Europa, ou seja, além da pressão por desempenho, existe uma pressão de mercado. Agora, na seleção brasileira, o cenário é interessante. Desde que Carlo Ancelotti assumiu em 2025, Richarlison recuperou espaço. Foi convocado para todas as datas FIFA do ano passado. O treinador italiano inclusive elogiou o perfil diferente que ele entrega como centroavante. Mais físico, mais de área, mais direto. Só que tem um detalhe preocupante. Ele ainda não marcou gols pela seleção em 2025. E para um camisa 9 isso pesa. Com a lesão atual, existe o risco de ele perder amistosos importantes em março. E aí o espaço abre. Endrick, Gabriel Jesus, João Pedro, todos estão de olho nessa vaga. E em ano de Copa, quem aproveita a chance dificilmente perde. Então qual é a situação real do Richarlison hoje? Ele ainda tem a confiança do treinador. Ainda tem histórico positivo em Copa, ainda tem perfil que agrada taticamente, mas está em uma corrida contra o tempo. Precisa voltar, recuperar ritmo, marcar gols pelo clube e principalmente desencantar novamente com a camisa da seleção. Se conseguir isso, é fortíssimo candidato. Se não, a camisa 9 pode mudar de dono. Se o Richarlison vive uma corrida contra o tempo por causa de uma lesão muscular, o Gabriel Jesus enfrenta algo ainda maior. Ele está tentando voltar a ser o Gabriel Jesus. Depois de passar praticamente todo o ano de 2025 afastado por uma ruptura grave no ligamento cruzado do joelho, a pior lesão da carreira, como ele mesmo definiu, o atacante voltou aos gramados no fim do ano passado. Mas o cenário já não é o mesmo. No Arsenal, ele não é mais o dono da posição. Na temporada 25-26, soma 4 gols, 2 no campeonato inglês e 2 na Champions, a maioria saindo do banco, aos poucos tentando recuperar ritmo, tentando recuperar confiança, tentando recuperar espaço, e o contexto ficou mais complicado. O Arsenal se reforçou. E hoje, o homem-gol do time é Victor Gyökeres. Jesus virou uma espécie de coringa. Entra pelas pontas, muda o ritmo no segundo tempo, ajuda taticamente, mas já não é o protagonista. E quando o camisa 9 vira opção, o alerta acende. O contrato vai até 2027, mas o clube já estaria disposto a ouvir propostas. O nome dele volta a ser ligado ao Palmeiras, ou seja, além da luta física, existe também uma encruzilhada de carreira. Agora, na seleção brasileira, o fator decisivo tem nome: Carlo Ancelotti. O técnico gosta da versatilidade dele. Sempre valorizou atacantes inteligentes, que entendem o jogo coletivo.
mas Gabriel Jesus ficou fora das últimas convocações de 2025 por causa da lesão. E em fevereiro de 2026, o relógio está correndo. Ele precisa de sequência, precisa jogar, precisa mostrar que o joelho aguenta, precisa convencer. E existe um peso que nunca saiu das costas dele, o estigma do camisa 9 em Copas. 2 edições sem marcar gols. Isso ainda ecoa na opinião pública. Com Endrick crescendo, pontas vivendo grande fase e outros centroavantes brigando por espaço, o operário do ataque talvez não seja mais suficiente. Hoje, Gabriel Jesus não é favorito. Ele é uma incógnita. Pode ir para a terceira Copa pela experiência e inteligência tática, mas só se conseguir algo fundamental nos próximos meses: regularidade. A qualidade nunca foi o problema. A dúvida agora é física e o tempo é curto. Se existe um atacante brasileiro vivendo o melhor momento na Europa hoje, esse nome é Matheus Cunha. Enquanto Richarlison e Gabriel Jesus lutam contra lesões e incertezas, Cunha deu um salto de carreira. E não foi pequeno. Depois de uma temporada histórica pelo Wolverhampton, 17 gols e 6 assistências, ele foi contratado pelo Manchester United por cerca de 62 milhões de libras. Chegou pressionado pelo valor e respondeu dentro de campo. No United, virou peça-chave. Com Rubem Amorim primeiro e agora sob a gestão de Michael Carrick, no início de 2026, ele se consolidou como o motor do ataque. Não é um 9 tradicional, é um atacante versátil. Pode jogar como falso 9, ponta esquerda ou até como meia atacante. E essa versatilidade virou arma. Ele começou 2026 em alta, marcando gols importantes, inclusive o da vitória histórica contra o Arsenal no Emirates. É aquele tipo de jogador que aparece em jogo grande, que participa da construção, que cria, que finaliza. E os números confirmam, ele é um dos brasileiros com mais participações diretas em gols na Premier League nas últimas 2 temporadas. Agora, na seleção brasileira, o cenário é ainda mais interessante. Matheus Cunha virou um dos queridinhos de Carlo Ancelotti. Desde que o italiano assumiu em 2025, ele esteve presente em todas as convocações. Aproveitou as ausências de Richarlison e Gabriel Jesus para crescer na hierarquia. Hoje é visto como reserva imediato e, em alguns jogos, até como titular. Teve um momento simbólico. Em março de 2025, marcou contra a Argentina nas eliminatórias e quebrou o jejum pela seleção principal. Foi um gol de afirmação, de confiança, de peso. E, mais recentemente, deu a assistência que garantiu a classificação antecipada do Brasil para a Copa de 2026. Isso conta muito internamente. A comissão técnica vê nele um atacante moderno, tático, capaz de cumprir várias funções. Em uma lista final de 23 jogadores, versatilidade vale ouro. Hoje, entre todos os candidatos, Matheus Cunha talvez seja o que chega mais estável. Não carrega o estigma das Copas anteriores. Não vive drama físico, não depende de recuperação. Ele depende apenas de manter o nível. E se continuar assim, pode não só ir para a Copa, pode ir como dono da camisa 9. Quando falamos de Endrick, estamos falando de um dos talentos mais observados do futebol mundial. Mas a trajetória dele até aqui não tem sido um caminho de flores. No Real Madrid, ele quase não jogou. Praticamente passou a temporada no banco ou na lista de substitutos, sem espaço sob o comando de Xabi Alonso. Por isso, a decisão de buscar novamente oportunidades na Europa foi tomada de forma estratégica. Em dezembro de 2025, Endrick foi emprestado ao Lyon até o meio de 2026, justamente para ganhar aquilo que faltava no Bernabéu: minutos, confiança e protagonismo. E a resposta tem sido imediata. Assim que chegou à França, ele se jogou em campo.
Nunca ficou muito tempo sem atuar e o impacto foi gigantesco. Em seus primeiros jogos pelo Lyon, ele se mostrou decisivo, marcando gols com frequência e participando ativamente das jogadas. Inclusive, protagonizou uma das performances mais impressionantes da temporada ao marcar um hat-trick pelo Lyon na Ligue 1, se tornando um dos jogadores mais jovens da história do clube a fazer isso. Assim que chegou à França, ele se jogou em campo. Nunca ficou muito tempo sem atuar e o impacto foi gigantesco. Em seus primeiros jogos pelo Lyon, ele se mostrou decisivo, marcando gols com frequência e participando ativamente das jogadas. Inclusive, protagonizou uma das performances mais impressionantes da temporada ao marcar um hat-trick pelo Lyon na Ligue 1, se tornando um dos jogadores mais jovens da história do clube a fazer isso. A maneira como ele vem jogando reflete não só habilidade, mas também maturidade. No Lyon, ele não é apenas um 9 fixo de área. Tem liberdade para flutuar pelo ataque, receber fora da área, combinar com os companheiros e criar perigo constante. Algo que agrada bastante a técnicos modernos e chamou a atenção da comissão técnica da seleção. Isso foi essencial para reentrar no radar de Carlo Ancelotti. Depois de um período turbulento no Real Madrid, onde chegou a ficar fora até das convocações mais recentes da seleção em 2025, o desempenho no Lyon o recolocou como um nome bastante considerado para a lista de convocados rumo à Copa de 2026. Endrick não só voltou a jogar, como voltou a decidir. Claro, nem tudo tem sido perfeito. Em um jogo recente, ele acabou expulso com cartão vermelho, um sinal de que sua intensidade ainda precisa ser dosada com mais maturidade. Mas isso só mostra que ele está vivendo o futebol de verdade. Intensidade, risco, responsabilidade. E quando um jovem atacante enfrenta tudo isso aos 19 anos e ainda se destaca, isso diz muito sobre seu potencial. Hoje Endrick chega como um dos brasileiros com o maior frescor físico e mental rumo à Copa. Ele trocou um banco de luxo em Madrid por protagonismo no Lyon. E essa decisão pode ser, de fato, o ponto de virada da carreira dele, porque talento ele sempre teve. Mas agora, ele está pronto para provar que pode ser protagonista na seleção também. Se tem um nome que deixou de ser promessa para virar realidade nessa disputa, é João Pedro. E não é exagero. Em fevereiro de 2026, ele vive a melhor fase da carreira. Depois de ser contratado pelo Chelsea por cerca de 50 milhões de libras, ele não só assumiu a responsabilidade, como virou o ponto focal do ataque. Hoje, João Pedro é o cara do Chelsea. Recentemente, no empate contra o Leeds, marcou um golaço de cobertura e ainda sofreu um pênalti. É o tipo de jogador que decide, que aparece, que chama o jogo para si. E o mais impressionante, ele não é apenas um finalizador. No Chelsea, atua como um camisa 10 criativo, organizando jogadas, mas também como centroavante móvel. Flutua, sai da área, abre espaço, infiltra. Essa polivalência o transformou em titular absoluto e o fez superar concorrentes internos. Os números confirmam. Ele é um dos artilheiros do time na Liga Inglesa e também aparece na Champions. Entrega gols, assistências e participação constante. Agora, na seleção brasileira, o cenário é ainda mais favorável. Sob o comando de Carlo Ancelotti, João Pedro subiu vários degraus. O treinador enxerga nele o centroavante moderno, ideal para o modelo que quer implementar. Inclusive, já foi testado como o 9 titular, como aconteceu no fim de 2025. E o que mais agrada à comissão é que ele não fica preso na área. Ele abre espaço para Vini Júnior, para Rodrigo, participa da construção e mantém o time fluindo. Hoje a dúvida não é mais se João Pedro vai para a Copa. Ele é nome praticamente certo. A questão é outra. Vai como titular ou como reserva imediato. Ele compete diretamente com Richarlison, que volta de lesão, e com Endrick, que vive momento explosivo na França. Mas existe algo que pesa muito a favor dele: equilíbrio.
Enquanto alguns ainda geram desconfiança física ou dependem de recuperação, João Pedro entrega estabilidade. Chegou a ter pequenos problemas físicos no fim de 2025, mas voltou em 2026 voando, mostrando que está 100%. Talvez ele não seja o mais midiático, talvez não seja o mais explosivo, mas hoje é o mais completo. E numa Copa do Mundo, isso pode fazer toda a diferença. Se existe uma história de ascensão meteórica nessa disputa pela camisa 9, é a de Igor Jesus. Em poucos meses, ele saiu de ídolo no Brasil para a realidade na liga mais difícil do mundo. Depois de uma despedida histórica do Botafogo, com títulos importantes e até gol sobre o PSG no Mundial, Igor desembarcou na Inglaterra em julho de 2025. E diferente de muitos brasileiros que demoram a se adaptar, ele chegou jogando. No Nottingham Forest, virou impacto imediato. Na Europa League, simplesmente explodiu. Em janeiro de 2026, marcou 2 gols contra o Ferencváros e chegou à marca impressionante de 6 gols em 6 jogos na competição. Virou o grande nome do time no cenário continental. Na Liga Inglesa, é titular frequente. O técnico Nuno Espírito Santo às vezes administra sua minutagem por causa da intensidade física, mas ele já soma cerca de 8 gols na temporada, somando todas as competições. E o mais importante, ele se adaptou ao jogo físico inglês com naturalidade. A imprensa elogia a forma como ele vence duelos contra zagueiros enormes. Ele briga, protege, gira e finaliza com frieza. Não sente o contato. Pelo contrário, parece gostar. Agora, na seleção brasileira, Igor Jesus ocupa um papel muito específico. Se João Pedro é o mais técnico, se Endrick é o talento explosivo, Igor é o centroavante de imposição. Ancelotti já testou ele nos amistosos na Ásia no fim de 2025 e a resposta foi positiva. A comissão vê nele uma alternativa essencial para jogos físicos, contra defesas fechadas, contra seleções que impõem contato o tempo inteiro. E existe um detalhe importante: ele está jogando toda semana. Enquanto Richarlison se recupera de lesão, Igor está marcando na Liga Inglesa e na Europa League. Isso pesa muito em ano de Copa. Hoje ele trava uma disputa direta com o Pombo pela vaga de 9 físico da lista. E a vantagem, neste momento, é dele. Igor Jesus não é o mais midiático, mas é o mais incômodo para qualquer defesa. E em Copa do Mundo, às vezes é exatamente esse perfil que decide. E enquanto os holofotes estão sobre os favoritos, existe um grupo que corre por fora. Eles não lideram as manchetes, mas estão vivos na disputa. E em ano de Copa, tudo pode mudar em 2 meses. Começando por Pedro. Depois de altos e baixos recentes, ele ainda é um dos finalizadores mais letais do futebol brasileiro. Forte na área, excelente no jogo aéreo e dono de uma finalização de primeiro toque rara. O problema? Ritmo e sequência em alto nível internacional. Ele precisa de uma arrancada forte no primeiro semestre para voltar ao radar com força total. Caio Jorge também entra nessa lista. Depois de um período complicado na Europa, reencontrou espaço no Cruzeiro e tenta reconstruir a própria narrativa. É jovem, tem mobilidade e faro de gol. Mas ainda precisa transformar potencial em números consistentes para ameaçar de verdade os nomes que estão à frente. Vitor Roque, agora no Palmeiras, tenta recuperar protagonismo. Depois de uma passagem irregular na Europa, voltou ao Brasil com a missão de retomar confiança e minutagem. Talento nunca foi a questão. A dúvida é se haverá tempo suficiente para embalar antes da lista final. E tem Igor Thiago, vivendo o desafio da Liga Inglesa no Brentford. Atacante físico, intenso, acostumado ao jogo direto. Ele entrega e profundidade, mas ainda precisa de regularidade em gols para se colocar no mesmo patamar dos líderes da disputa. O cenário é claro. Hoje, eles estão atrás. Mas Copa do Mundo não premia histórico, premia momento, uma sequência de gols.
uma lesão inesperada de concorrente, uma convocação surpreendente, e o roteiro muda. Os que correm por fora não estão fora. Estão esperando a brecha, e em disputa por camisa 9, brecha sempre aparece. A camisa 9 já decidiu copas, já calou estádios, já fez o mundo inteiro gritar gol. Agora ela espera um novo dono. Não importa se vem da liga inglesa, da francesa ou brasileira. Não importa se é força técnica ou explosão. Importa quem vai resolver. Porque quando a Copa começar, não haverá segunda chance. E o próximo 9 da seleção pode estar assistindo isso agora, sabendo que a hora dele está chegando. Agora, eu quero saber de você. Quem tem que ser o camisa 9 do Brasil na Copa? Comenta aqui embaixo o seu escolhido e defende seu argumento. Se você curtiu essa análise completa, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a continuar produzindo conteúdo nesse nível. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque até a convocação final a gente vai acompanhar cada detalhe dessa disputa. A corrida está aberta e você acompanha tudo aqui.